Ô, Naka, agora sim, a gente vai trazer o Aod para falar sobre esse assunto. Eu quero discutir com ele, vem para cá. Fala, querido, muito boa tarde para você. A gente traz o Aod Cunha aqui. Aod, ontem a gente falou muito, né? O mercado estava falando sobre como a quebra desse banco do Silicon Valley, que é maior, e de um segundo banco ali especializado em criptomoedas nos Estados Unidos, poderia acelerar o corte da taxa de juros aqui no Brasil, deixando aí um espaço para isso. O Haddad começou, primeiro ele foi tateando, né, na entrevista à CNN ele avançou e agora ele está abertamente falando que tem gordura para cortar juro, é pressão em cima de Campos Neto na próxima reunião do Copom. Boa tarde, Dani, Naka, que nos assiste na CNN. Sim, eu acho que tem essa avaliação no mercado, começa a se discutir se o que aconteceu no sistema financeiro americano tem repercussão não só no próximo movimento do Banco Central americano, Federal Reserve, mas se também tem repercussão aqui no Brasil. É uma decisão difícil, né? Como foi falado agora, recentemente, as medidas até agora adotadas pelo Banco Central parecem ter controlado, né, atenuado o impacto muito forte que se teve num primeiro momento com a quebra não só do Silicon Valley Bank, como também do Signature Bank, que é um outro banco, né, na área digital, mas o Silicon Valley é realmente um banco maior. O problema todo que você tem aí é o movimento de taxa de juros que foi muito brusco e acentuado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E para bancos, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma diferença em relação aos bancos no Brasil. Nos Estados Unidos, os bancos vão comprando títulos públicos, títulos de prazo mais longo, são os ativos deles, para dar garantia aos depósitos que foram feitos. Quando os depósitos começaram a ser retirados muito rapidamente nos Estados Unidos, o banco foi lá e teve que vender os seus ativos. Mas nos Estados Unidos não tem o que se chama aqui no Brasil de marcação a mercado, ou seja, quando eles foram vendidos esses títulos, ele teve que reportar um prejuízo grande, isso assustou a todos os depositantes e todo mundo sacou. Isso é um bom ponto importante para não ter esse susto aqui no Brasil. No Brasil tem essa marcação a mercado, é diferente dos Estados Unidos, então tem uma proteção maior. Agora, essa subida de juros muito rápida, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mostra que sempre acontece algum problema mais sério do ponto de vista de custo do sistema de crédito, de bancos. Isso aconteceu já no passado. Então tem essa pressão maior. Por outro lado, a inflação continua resiliente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então é quase uma escolha de Sofia aí nas próximas decisões, tanto do Fed quanto do Banco Central brasileiro. E sua aposta vai para onde? Eu sei que vocês odeiam, mas eu tô aqui para isso, né? Eu acho que nos Estados Unidos, eu ainda acho que o Banco Central americano vai manter um aumento de 0,25, ele não vai fazer aquele aumento que estava esperando antes para 0,50, e aqui no Brasil eu tenho um pouco mais de dúvidas. Eu acho, na minha opinião, que o Banco Central ainda deveria esperar um pouco mais, ver a regra fiscal do governo, ver se ela é sólida, e aí lá, pelo início do segundo semestre, com a inflação cedendo, aí reduzir. Mas a pressão sobre o Banco Central com o que aconteceu lá aumentou. Mas eu ainda acho que o Banco Central aqui deveria manter a mesma taxa Selic na próxima reunião. Se ele corta, Aod, rapidinho para fechar, né? Times Money com a Aod Cunha. Se ele corta agora, já na próxima reunião, ainda segundo trimestre, né? A gente teria má reação por parte do mercado ou está começando a, digamos, precificar? Dani, eu acho que depende de dois fatores. Um é dar uma olhada em inflação, né? A inflação no Brasil ela ainda está resiliente, ela ainda está no nível alto, mas eu diria que agora, em termos de expectativas, principalmente depende o que vai ser anunciado da regra fiscal. Agora tem notícias que essa semana mesmo deve ser anunciada. Se for anunciada uma regra fiscal, uma regra clara de controle do gasto público, de crescimento, que estabilize a dívida pública, na minha avaliação, começa a abrir espaço para o Banco Central fazer essa redução e aí o mercado não reagir mal. Se a regra não for tão clara, aí eu acho que tem risco, sim, de o mercado reagir pior. Naka? Eu queria entender só sobre a próxima reunião, Aod, qual que seria a possibilidade de um corte? Hoje, no mercado de juros futuros, ou o que você tem ouvido, qual que seria essa hipótese, em termos percentuais, por exemplo? Eu acho que ela é muito baixa, tá? Eu acho que é muito baixa na próxima reunião. Eu acho que aumentou a redução de Selic a partir das próximas reuniões, né? E principalmente, de novo, com a regra fiscal. Mas eu acho que ela ainda é baixa. Vamos lá, se a gente tivesse tido uma extensão dessa crise nos Estados Unidos, se isso tivesse vindo para o Brasil, em outros mercados,
talvez, aí seria um evento mais drástico que a gente poderia esperar. Hoje, dado esse cenário de inflação, que ainda está resiliente no Brasil, na minha opinião, é baixa essa probabilidade de uma redução, mas eu não descarto ela completamente. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Banco Central ainda vai manter a taxa de juros no atual nível na próxima reunião, ao menos. Deve ser maio para frente. Isso.